Meus amigos, conhece aquele negócio que notícia ruim normalmente não vem sozinha? Então o Cruzeiro acabou recentemente aí, nos últimos minutos, ele atualizou a situação do departamento médico, tá? Então o informe médico aqui no Cruzeiro. Kaique Kenji, hein? Abre aspas aí para o comunicado Celeste. O Cruzeiro informa que o atleta Kenji foi submetido a exames nesta quinta que diagnosticaram estiramento ligamentar do tornozelo direito. O tratamento será conservador, não há necessidade de cirurgia, tá? No que diz respeito a Luiz Sinisterra, teve detectada uma lesão muscular na coxa direita. O Cruzeiro não deu detalhes sobre grau, mas também tratamento conservador, não vai precisar passar por cirurgia. E por fim, uma terceira baixa. Neiser Vidiarreal, tá? No treinamento desta quinta, teve um trauma que ocasionou em edema ósseo no pé direito. E é outro que também vai passar por tratamento, tá fora do jogo de amanhã, também tratamento conservador sem necessidade de intervenção cirúrgica. Então, um ataque que já tem sido problemático, a gente está falando muito da questão defensiva, o Cruzeiro atualizou então Kenji Sinisterra e Neiser Vidiarreal fora nesse momento. A bruxa está solta, Mike Costa. Então, a gente tem essa arte agora, nem deu tempo de colocar o Neiser, né? Mas o Cruzeiro já tinha aí quase um time inteiro de baixas, né? E agora eram 8 jogadores, contando que o Japa ainda é uma dúvida, porque ele sentiu aquele desconforto gastrointestinal. Dor de barriga. Mas ele não estava disponível ontem, aí tem que ver hoje no treino se ele conseguiu desempenhar, ainda não sabe se ele vai para o jogo. A gente pode acrescentar agora o Neiser, que vira 9 jogadores fora, né? O Kenji foi uma pancada, ali a gente viu uma entrada muito dura do jogador do Mirassol nele, né? Podia ter sido até algo mais grave, por sorte não foi, não quebrou nem nada. Vocês viram até no áudio do VAR, né, que o cara fala, quebrou o pé dele, né? Porque realmente pareceu que tinha quebrado. Quebrou a perna do cara. E ainda não foi isso, por sorte. E aí agora a gente tem esse acréscimo, 9 jogadores de fora. O Sinisterra, infelizmente, mais do mesmo, não consegue fazer 2 jogos em sequência. Difícil entender, né, hoje com a medicina avançada que a gente tem, como é que o jogador realmente não consegue jogar. É muito, muito difícil, muito complicada a situação dele. É um jogador que tem qualidade, eu acho que mostrou isso em alguns momentos, mas não consegue ficar bem. E agora tem o Neiser, né, que já é a segunda lesão dele desde que ele chega ao Cruzeiro. Ele teve uma lesão no começo da temporada, que tirou muscular, ele. Né? Exato. E agora sofre... Qual que foi agora mesmo? É trauma ósseo? Edema ósseo. Edema ósseo. Então, assim, difícil, cara. Você falou, quando é notícia ruim, vem uma atrás da outra, né? Uma avalanche. Vem de turma. Vem de turma, exatamente. São 5 baixas no setor ofensivo, né? Beleza, assim, tem Marquinhos, que tem o próprio Chico da Costa, mas é um número bem significativo. Desculpa, Caio. Diga. O Chico da Costa era um jogador, assim, eu sei que a galera não gosta dele, mas ele mal jogou no Cruzeiro e para esse jogo contra o RT, considerando o desgaste do Caio Jorge, que a gente viu o Caio Jorge, né, se arrastando no segundo tempo, fez o gol de pênalti, legal, mas no segundo tempo o Caio Jorge inexistiu. Cara, esse era o jogo do Chico da Costa. O RT e Cruzeiro nos ama Maciel, gramado pesado, jogo duro e não sei o quê. Infelizmente a gente não pode contar com ele, né? E agora não pode contar com o Neiser. A gente não tem centroavante reserva. Aí tem que jogar o Caio e aí você arrisca Porque já tem essa crise de lesões no Cruzeiro que tá todo mundo se machucando. Aí você vai pegar o Caio Jorge, que é um jogador, talvez o jogador mais importante do Cruzeiro, e pôr ele pra jogar num campo ruim, jogo de Mineiro. É muito arriscado, né? E aí, como uma boa notícia, dentre essas, tá até ali no nossa tarja ali, que o Arroio pode retornar, né? O Samuel trouxe essa informação ontem, ele ficou fora do último jogo por desgaste, e aí pode voltar a ser relacionado. É uma boa notícia, já que tem tantas baixas, só que você fica preocupado, né? Porque o jogador já não tá tão bem fisicamente, aí vai para um gramado como o próximo. Esse jogo contra o RT era pro ser um jogo do Cruzeiro entrar com o time totalmente reserva, né? Mas aí a incompetência... Exato, a incompetência não deixa e aí arrisca. Felizmente a gente vai ter aí alguns dias de descanso, de recuperação antes do jogo contra o Corinthians, mas a situação do Cruzeiro não é nada fácil, viu? E aí eu acho que a bruxa solta, claro, entra a questão da fase, a gente sabe que existe esse tipo de coisa no futebol, mas talvez tenha uma explicação lógica também, né? Porque a gente viu depois da partida contra o Mirassol, o preparador físico do Cruzeiro falando de trabalho com métricas bem elevadas, né? Então, até que ponto isso foi responsável da parte do Cruzeiro? A gente sabe que são diferentes casos de lesões, mas isso ocorrer com tanta frequência, principalmente quando se trata aí de
de algo muscular, de edemas, é algo que tá na conta da preparação física, querendo ou não, jogadores estão ficando cada vez mais expostos com essas métricas elevadas logo no início da temporada. E a verdade é que hoje o Cruzeiro tá com um elenco que tá na conta do chá, né? Na conta do chá para Campeonato Mineiro, para Campeonato Brasileiro. Que bom que tem aí alguns dias depois do jogo contra o RT para que alguns atletas venham se recuperar, para que outros voltem a ficar à disposição. Mas em todos os aspectos possíveis é um início de ano que o torcedor cruzeirense se lamenta demais, né? Passava longe de imaginar que tantos problemas iriam acontecer tecnicamente, emocionalmente, no aspecto físico também. Que loucura vive o Cruzeiro. Se a gente analisar dessas lesões aí, a do Matheus Cunha foi lesão em treino, Cauã Moraes também, Jonathan Jesus sentiu no jogo, Marquinhos é uma lesão da temporada passada, mas foi em treino também, Chico da Costa foi lesão no jogo, Kenji é uma lesão traumática, né, a entrada violenta ali, o Sinisterra lesionou por existir, né, porque lesionar dominando a bola é um negócio muito difícil de entender, assim, é coisa de peladeiro, né, de tiozão de churrasco, sim, do meu porte físico que tenta dominar a bola e machuca sozinho. O Japa, uma dor de barriga, então esperamos que tudo esteja bem logo, e o Neiser agora lesão também no treinamento. E o Arroio um desgaste, né? Assim, eu acho desgaste. Importante falar dele, porque sim, ele volta, mas ele perdeu o jogo do Brasileirão, que é um jogo importante, né? Sim. Tudo mais. E assim, a gente lembra que, por exemplo, o Wanderson foi sacado com 45 minutos, Wanderson e Gerson. Então, aparentemente, esses caras estavam perto de estourar também. Eles tiraram com 45 minutos, estavam jogando bem. Não estavam jogando bem, mas tirou para evitar uma lesão. E aí um ponto, né? A gente tá falando aí, o Fábio Maceredian, que é o preparador físico, falou que eles vão ter uma semana depois desse jogo contra o RT, para descanso, recuperação. Essa semana, pra mim, ela deixa de ser uma esperança e vira uma preocupação a mais. Exatamente, até ri aqui porque eu previ o que você ia falar, cara. Porque eu tô ficando com medo desses treinos, exatamente, pô. Daqui a pouco não tem 11 pra botar em campo não, gente. Sabe, e assim, por exemplo, eu até falei, a gente não tem atacante reserva. Meio que agora o Ryan Lelis, que nem tava integrado, ele virou a principal opção. Ele pode ser uma opção em mais de uma função, mas principalmente pro Caio, né? Já que não tem ali uma opção direta. Outro, né? Não tem outro. E assim, eu não comentei sobre isso, né? Não tive aqui depois do jogo contra o Mirassol, mas vou aproveitar que foi uma passada de recibo gigantesca o Fábio Maceredian ir pra coletiva do Tite. Porque eu acho que eles olharam, se eles viram a situação toda, viram, tirando 2 jogadores no intervalo, né? O Gerson e o Wanderson. Viram o jogador sentindo no decorrer do jogo. Viram o time ser engolido fisicamente pelo Mirassol. Aí parece assim, aquela criança que faz uma besteirinha, chega pra mãe com a cara assim, com a cara de culpado. Foi o que pareceu, porque assim, o Tite já chega na coletiva e na primeira resposta dele ele já fala, não vou passar pro Fábio que vai tratar sobre esses temas. Então assim, eles foram lá defender o próprio trabalho porque eles, imagino eu, se sentiram pressionados mesmo antes de qualquer pergunta ser feita. Eles se sentiram pressionados com os acontecimentos que ocorreram ali durante o jogo. Então, e essa, cara, é uma coisa que a gente nunca deve tomar por base apenas o que o torcedor fala em rede social e tudo mais, mas eu acho que era uma crítica que os flamenguistas já faziam, né? Reclamavam que tinha muita lesão na época do Tite lá com o Fábio Maceredian. Então, é algo que se repete. Claro, tem lesão aí que é por trauma, tem lesão aí que é do ano passado, mas é algo pra gente ficar de olho, porque se ele era criticado num clube por crise de lesões, e se no Cruzeiro a gente tá vendo crise de lesões desde que começou a temporada, o Cruzeiro não ficou uma semana sem ninguém machucar. No ano passado, o Fábio Maceredian e o Matheus Bach, eles estavam na comissão técnica do Santos. E no Santos também eram muito criticados pelo excesso de lesões. Exato. E o Cruzeiro é um time que ano passado, ele foi um dos times que menos, talvez o que menos teve lesões, né, no decorrer do ano. Sim, foi o menos ou 19º, né? Não tenho certeza agora, mas era um time que era muito intenso, que corria o jogo todo, que na maioria dos jogos o Cruzeiro corria os 90 minutos, o Christian era igual um tanque, um trator, e que o Caio Jorge corria nos 90 minutos, marcava em cima, marcava pressão, Matheus Pereira corria demais, e a gente não via o time ter tantas lesões. Então, assim, não dá pra... Eu pelo menos, não sou da área médica, não consigo cravar que é culpa da comissão do Tite, mas é algo pra gente ficar de olho e tentar pensar nesse padrão, né? É algo que dá pra gente questionar, né? O que o Fábio falou depois da partida contra o Mirassol é meio que um prato cheio pra gente questionar quando ele enfatiza
sobre métricas elevadas, até tem um dado momento que ele fala bem elevadas. Então, poxa, um preparador físico experiente como ele, já fazendo algo desse nível com os atletas em fevereiro, será que foi algo tão trabalhado? Não sei. O certo é que estranha demais. E aí, quando a gente olha pro elenco do Cruzeiro hoje, é para diminuir demais a nossa expectativa, né? Porque esse elenco do Cruzeiro, com a quantidade de jogadores que tem, ainda olhando a crise técnica, ele não é capaz de brigar por grandes coisas, né? E vale também, de novo, falar sobre reforços. Trazendo para um outro ponto, né? Porque o Sinisterra, mais uma vez, deu um sinal de que não é confiável na parte física. A gente já falava de um ponto antes disso, agora dá pra gente voltar a falar com mais ênfase, mas não adianta nada se a diretoria não abrir os olhos, né? Um Cruzeiro com os objetivos que tem no ano de brigar por grandes coisas, de brigar por títulos, precisa ter sempre o mercado aberto. O Tite fala tanto da grandeza do Cruzeiro e tem até um ponto que ele falou que eu concordo, que um clube do tamanho do Cruzeiro nunca pode ficar com os olhos fechados para o mercado. Até porque se trata de futebol, né, gente? Tem essas nuances. Então, que isso sirva também para a diretoria do Cruzeiro finalmente se mexer e se mexer bem no mercado. Porque o Cruzeiro está precisando de atletas mais confiáveis e determinantes para que o Cruzeiro consiga vitórias. O Caramujo, você viu que nossa equipe de artes foi rápida, hein? Eu ia destacar aqui, se tem uma coisa que tá funcionando no Cruzeiro é a equipe de artes da Samuca TV. A produção aqui tá mandando bem, olha lá, já atualizaram ali o Neiser Vídeo Real entre os lesionados. E para tentar passar assim uma questão de prazo, né? O Matheus Cunha já voltou a fazer os trabalhos no campo, então não deve demorar muito até ser relacionado. Ele é o goleiro reserva, né? Então jogar depende muito de uma janela de oportunidade. O Cauã Moraes também teve uma lesão menor, né? Um edema, não é uma expectativa de ficar muito tempo fora. O Jonathan Jesus, quando teve a lesão contra o Betim, foi 6 a 8 semanas. Passaram 2 semanas da lesão? 2 semanas. Uma semana e meia. Vai demorar né? um pouquinho ainda, Isso, né? então deve demorar ainda. É jogador pro mês que vem, nós estamos 13 de fevereiro, final de março aí o Jonathan talvez esteja de volta. O Marquinhos deve ser coisa de abril, maio, né? Ruptura de ligamento é sempre uma lesão um pouco mais dispendiosa. Chico da Costa, mesma situação do Jonathan, 6 a 8 semanas, então a gente aguarda ele pro próximo mês também, tá? Foi uma lesão muscular mais grave. O caso do Kaique Kenji, o Cruzeiro ainda não tem aí um prazo, ou melhor, o Cruzeiro nunca passa, né? É a apuração da Central aqui e da Samuca TV que consegue estimar esses prazos aí, mas sobre o Kenji só um detalhe, Livramento, tá? Esse aí a gente tem que agradecer aos céus, porque eu fiquei muito preocupado ali que tivesse fraturado tudo, aquela lesão que vai embora, ligamento, sim, fratura óssea e tudo mais, e pela entrada do Yuri Lara, ele ter só um estiramento do ligamento, é uma notícia maravilhosa aí pro garoto, né? Vai ficar fora um tempo, a gente não sabe ainda qual, mas que bom, né? Não é uma ruptura, um estiramento, não chegou a romper o ligamento então. Então fico muito feliz pelo Kenji, porque temi pela sequência de carreira dele ali, viu? Essa é uma lesão muito preocupante e muito feia. O caso do Sinisterra, gente, assim, a gente tem todas as expectativas, eu sou fã pra caramba do jogador, quando ele veio pro Cruzeiro eu nem acreditei que fosse possível. Agora se explica, né, por que alguém liberou esse cara de volta ao futebol sul-americano, porque parece que lá na Inglaterra eles não têm confiança, e o maior problema, parece que o próprio Sinisterra não tem confiança no corpo dele, né, porque assim, a forma como ele se lesiona, ano passado foram várias vezes pequenos edemas que ele já parou na jogada. Fica desesperado, chora, né? E depois de muito tempo de preparação, né? O Samuca falou por aqui várias vezes, o Sinisterra tava com uma preparação específica, uma pré-temporada. E aí eu acredito que com um trabalho voltado não só à parte física, mas até esse aspecto mental. E aí o que acontece no segundo jogo do Sinisterra? Fisicamente ele sente, mas também é algo mental, porque aquele tipo de lesão é muito incomum da gente ver no futebol, no geral, no futebol profissional. Poxa, em um domínio ele já sentir daquela forma e já cair, enfim. Então não tem como ter confiança. Tem mesmo. Se o Sinisterra não tem confiança nele, como que a gente vai confiar no jogador? E a gente... quando o Sinisterra vem pro Cruzeiro, foi divulgado, né, que era um contrato com metas, né? Se ele atingir certas metas, o Cruzeiro é obrigado a comprar, né? Então é algo pra gente ficar de olho também, tentar entender que metas são essas, são metas nominais, né, digamos assim, que são muito fáceis de ser alcançadas, ou se são metas que realmente resguardam o clube,
porque até o momento, se o Cruzeiro for obrigado a comprar ele com esse rendimento que ele tem tido, com esses problemas físicos, vai ser um péssimo negócio pro Cruzeiro, né? Então eu acho importante também que esse contrato tenha resguardado o clube, para que o clube não acabe levando um grande prejuízo, porque é um valor que não é assim um super valor, mas é um valor considerável e para um cara que não joga, né, infelizmente. É um cara que realmente eu também tinha muita expectativa, ele é bom jogador, isso é fato, só que não consegue jogar, né? Assim, eu, sinceramente, depois dessa última lesão, eu não tenho mais expectativas nele, sabe? Hoje eu também já penso em contratação de novo ponta para ser titular, porque infelizmente, acho que tudo que o Cruzeiro podia fazer já foi feito, né? Já são 6 meses dele no Cruzeiro e ele tem 3 jogos como titular, então assim, é insustentável, infelizmente.